Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o analista Marcos Salomão falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plano de trade, né? Eu estava vendo esses dias dois vídeos muito interessantes do canal Market Mind da Luana, que ela trata muito mais da parte psicológica, né? Aliás, é o foco do canal, a parte psicológica para quem está operando na bolsa. E ela tem dois vídeos interessantes sobre plano de trade. Um é descrevendo o que é o plano de trade, algumas dicas do que fazer, e o outro são motivos para o trader ter um plano de trade, né? Então, parece até óbvio, né? Você ter um plano, você ter ali as suas metas, o que você quer alcançar, um passo a passo, um roadmap da sua estratégia para você ter o seu objetivo atingido, né? Mas a maioria das vezes, né, a pessoa entra no mercado e não tem nada disso, sai operando, faz um curso de análise técnica, seja grátis na internet ou não, mas já quer operar sendo que não tem uma preparação prévia, né? Não tem aí todo um arcabouço para dar condições para aquela pessoa ter sucesso. Então é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai apresentar aqui um plano de trade na prática, aprofundado, tá? Que vai ajudar, acredito, várias pessoas. É uma sugestão, lógico, é interessante que você veja, baixe o arquivo que eu vou disponibilizar e adapte ao seu operacional. Então, customize e fique à vontade para fazer. Muitas coisas que eu vou apresentar, algumas delas eu já falei em outros vídeos, que é o diário de trade, né, o que a gente vai apresentar, já falamos disso, e também já falamos da importância dos setups, né, de você registrar os setups. Então, hoje a gente vai, além desses pontos, dar uma visão geral e também aprofundar um pouco mais no plano de trade propriamente dito, tá ok? Bem, a gente tem aqui a nossa planilha, onde o primeiro ponto aqui, né, propósito inabalável. Tá? O que é o propósito inabalável? É a sua razão de operar. É o teu objetivo maior que você quer atingir. Então não adianta, eu quero ser consistente, eu quero ganhar tantos mil por mês ou por ano, mas tudo bem, mas o que você vai fazer com aquilo? O propósito inabalável é o motivo principal, é por que você opera. Aí você começa a se questionar, por que eu opero? É para ganhar mais dinheiro. E por que eu quero ganhar mais dinheiro? Porque eu quero pagar minhas contas. Poderia até ir além. Por que você quer pagar minhas contas? Eu quero ter mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você? Eu quero estar com a minha família, quero estar mais presente. Então, essa é a linha do propósito inabalável, que vai ser a sua âncora, né? Vai ser a sua âncora para você operar, para saber por que você está operando. Não é operar por operar, porque acha que tem uma adrenalina legal e tal, é interessante. Pode ser isso também, mas o propósito inabalável é aquilo que em dias ruins vai te puxar para você não fazer besteira, para você seguir esse plano de trade que a gente vai apresentar aqui. Então, primeira coisa, defina o porquê, a sua essência, o porquê de estar operando no mercado. Isso que vai guiar você tanto para o sucesso quanto para você cortar suas perdas o quanto antes, tá ok? Vamos lá. Então, dito isso, isso aqui é um exemplo, tá? Um exemplo para você adaptar o seu operacional, adaptar a sua vida, a sua forma de ver o mercado, independentemente de técnica, se é tape reading, se é análise técnica pura, independentemente disso, esse plano vai te ajudar. Já definimos o propósito inabalável, e aí você coloca a primeira fase, né? Eu coloquei aqui um exemplo, neste exemplo, de uma pessoa que está começando no mercado, né? Então, aí eu coloquei assim, o nível 1. Então, objetivo específico, né? Que até a Luana, né, no Market Minds, ela coloca. O primeiro, assim, para quem está começando, obter familiaridade no índice futuro, né? Poderia ser qualquer ativo, e testar setups que se adequam ao perfil. Então, nós sabemos que cada um é cada um tem um perfil diferente. Pode ser um scalp, pode ser um cara que aguenta segurar mais a posição, opera pelos 5 minutos e assim por diante. Então, esse seria o objetivo primeiro, né, do nível 1, sobre testar aí os setups, nesse exemplo. Então, eu coloco uma verba aí de R$ 1.000, tá? Uma meta aí de gain e de loss no mês de R$ 1.000. Também temos aqui uma meta semanal, lógico,
Se o trader for operar 4 semanas, então dá R$ 250 e ali uma meta ali de loss por dia e de gain de R$ 50. E ali o correspondente a pontos, sendo que aqui eu coloco um número de contratos máximo seria 1. Beleza. E o que a gente tem que ter também? Métricas, né? Então, como é que eu vou avaliar esse nível 1, que é obter familiaridade com o índice futuro e testar setups que se adequam ao operacional, né, ao perfil. Então, eu coloco métricas, eu vou avaliar o setup, né? Em outras palavras, essa fase é de avaliar o setup. Então, coloco lá o percentual de gain de cada setup, para você ver se realmente esse setup está funcionando. E também tem que ter um mínimo de estatística, né? Um mínimo de amostragem. Eu recomendo no mínimo 20 operações para você verificar. Não necessariamente nessa fase você pode, você deve estar na conta real, não precisa, porque o que você quer saber é da efetividade do setup e não do seu psicológico em operar. Então isso serve bastante, tá? Para você se sentir confortável, né? Esse é um dos objetivos que a demo serve. É para você se sentir confortável com determinada estratégia operacional, tá? E aí você também tem o percentual de loss de cada setup. Com isso, você faz uma análise qualitativa do setup, ou seja, se a performance, né, se a probabilidade de ganho é alta, média ou baixa. Por exemplo, a gente vê aí no índice o trade do ajuste é fortíssimo. Então a probabilidade é alta. Você pode fazer backtest, né? Pode operar no replay e ver se você consegue ter a habilidade operacional e também consegue avaliar a efetividade do setup. Beleza? Beleza. Aí a gente também tem aqui métricas de performance. A gente tem métricas de resultado, que é o que não depende do trader, tá? É o resultado da operação. Então, o que pode dar gain, o que pode dar loss. Mas a performance, nesse caso, é o que depende do trader. A performance é algo que está no controle do trader. Então, aí eu coloco aqui, como sugestão aí de uma métrica, percentual de execuções corretas de cada setup. Ou seja, você determinou um setup qualquer, seja ajuste, rompimento, suporte, resistência, beleza. O quanto que você conseguiu executar de forma exata em relação ao seu planejamento, né? Ao que você planejou em termos de setup. Beleza? Então é isso. E aí você vai se avaliar se você está confortável ou não na execução daquele setup. Tá? E aí a gente também tem os requisitos para passar de fase, ou seja, eu vou escolher qual é o setup que estão legais, né? Então eu descarto aqueles que têm aí uma probabilidade pequena e aí eu coloco aí, escolho os melhores. Eu tenho que avaliar também se eu tenho segurança em executar aquele setup. Às vezes o nosso operacional, dependendo, ele é muito rápido, né? Você tem que ser rápido para executar aquela operação e aí nem todos conseguem. Então aí é a segurança que o próprio trader vai ter em executar, tá ok? E também a gente faz pelas estatísticas percentual de execuções corretas, como exemplo, ser maior que 90% em cada setup. Tá? Isso aqui é um exemplo, beleza? Beleza. Aí o que a gente tem, né? A gente tem o nível 2 e o nível 3. Eu vou explicar cada um deles também, para você, a partir deles, você continuar aí adaptar e fazer os próximos níveis, até que você consiga aí chegar no teu propósito inabalável, que nesse exemplo é pagar todas as contas de casa, tá bom? Bem, nível 2, depois que a gente já tem aí os setups, a gente já está seguro dos setups, a gente vai para o nível 2, que é o quê? Focar na performance dos trades, neste exemplo. Então, eu quero saber se a minha performance vai estar legal. Então, nesse nível, eu quero focar nelas. Em termos de metas, né, diárias, semanais, mensais e número de contratos, mantive aqui nesse exemplo, beleza? Métricas de resultado, aí já começa a mudar para esse nível. Por quê? Porque aí eu já estou de olho no financeiro, o percentual de acerto daqueles setups do mês, né? De todo operacional no mês,
Eu também quero saber o tamanho médio de loss de cada operação, que é importante, e também tamanho médio de gain em cada operação. Por que isso é importante para saber o acerto do mês? Se você só olhar o percentual de acerto no mês, pode ser que esteja lá, eu só acertei 40%. Porém, dependendo da estratégia, o meu gain cobre todo o meu loss. Então, quando eu perco pouco, quando eu ganho muito. Se essa estratégia estiver assim, então o percentual de acerto não tem muita relevância ou não tem um peso tão grande. Então, é isso que você vai avaliar em termos de métricas de resultado nesse exemplo. Métricas de performance, aí é interessante. Aí sim, são o controle que a gente tem no nosso operacional. Então, por exemplo, número de execuções mensais planejadas com gain. Ou seja, aquilo que eu planejei, que está no meu setup, e que deram gain. Embaixo, número de execuções mensais planejadas com loss. Então, quantidade de operações que eu planejei, eu executei e que deram loss. Beleza? Aí tem, pelo um outro lado, né? Execuções mensais não planejadas com gain. Ou seja, são operações que não estavam dentro do meu setup, não estavam dentro da minha estratégia, e eu executei e tive gain. Isso é perigoso, esse item aqui. Execuções mensais não planejadas com loss. Ou seja, são aquelas operações que a gente nem sabe por que a gente entrou nela. Tá? E aí a gente coloca a quantidade. Esse painel aqui, na métrica de performance, vai nos dar uma noção do quanto que a gente está seguindo o nosso plano. Tá? E aqui, esse carinha aqui, execuções mensais não planejadas com gain, é perigoso pelo seguinte motivo. Como eu dei sorte, né, na maioria das vezes eu dei sorte em determinado trade, normalmente a gente quer fazer de novo aquilo. Mas se a gente não tiver um fundamento, por que a gente entrou naquela operação, da próxima vez que a gente for entrar, muito provavelmente a gente vai ficar frustrado e vai tomar um loss. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com esse cara aí, execuções mensais não planejadas com o gain, tá? Beleza. E aí, como é que eu passo de fase, né? Requisitos para passar de fase. Aí eu coloco lá, percentual de execuções mensais planejadas maior que 95%. Então, independentemente do resultado, eu quero saber se eu estou performando de acordo com o meu planejamento. Por quê? Porque eu quero focar lá no objetivo específico, aqui, eu quero focar na performance dos trades. Tá? Então, para eu passar de fase, eu quero saber se eu estou performando bem, estou executando tudo o que eu planejei e também, lógico, eu tenho que ter um financeiro positivo para poder passar de meta nesse exemplo, beleza? Aí eu passo para o nível 3, né? Então estava ali na faixa branca, né? Depois eu fui graduado, aí passei para a faixa amarela, agora eu estou na azul. Bem, na azul, qual é o meu objetivo nesse exemplo? Aumento de contrato para 2, né? Veja que nas outras duas fases, né, dos outros níveis, eu só estava operando com um contrato. Então agora eu quero aumentar o meu contrato, né, para 2 contratos, né? Sempre gradual, tá? Sempre gradual. E aí eu quero adaptar o meu setup para fazer uma realização parcial, beleza? Beleza. Então, na parte de meta financeira, né? Então, continua mesmo. Eu tenho uma meta mensal de 1.000 pontos positivo ou negativo e vou derivando. Na parte de pontos, aí muda, né? Porque eu tenho 2 contratos máximos, tá? Só para a gente ter aí um balizamento. Beleza. Métricas de resultado, aí também muda também. Eu tenho que ter, né? O financeiro, eu vou avaliar o financeiro, eu vou avaliar o percentual de acerto no mês para ver se está legal. Tamanho médio de loss de cada operação, tamanho médio de gain de cada operação também, que a gente já falou. Também vou avaliar o percentual de gain de cada setup, como eu mudei a minha forma, que eu faço a realização parcial, eu também quero saber se esses setups continuam válidos ou eu posso ajustar. Então, por isso que eu tenho essas duas métricas, de gain e de loss em cada setup, beleza? Depois, eu também faço as métricas de performance, como já explicado anteriormente, e para passar de fase eu tenho que ter, nesse exemplo, um percentual de execuções planejadas mensal maior que 95%. Eu quero ter também
o meu financeiro positivo e eu também quero ter os meus setups ajustados, tá ok? E aí você, a partir disso, a partir desse modelo, você vai ter condições de fazer os seus próximos níveis. Você pode botar nível 4, eu quero aumentar de 2 para 3 ou de 2 para 4 contratos. Aí você começa a ir embora e customizar, tá ok? Então é interessante ter essa visão, né? O que mais é importante é o seguinte, são esses aqui, qual é o meu objetivo, quais são as minhas metas, quais são as métricas de resultado, quais são as métricas de performance e quais são os requisitos para eu conseguir passar de fase. Tá? E aí você faz esse roadmap, né? Esse caminho todo até você passar aqui para atingir o teu propósito inabalável. No caso, seria pagar todas as contas. Atingindo esse propósito inabalável, sendo consistente, aí a gente passa para outro propósito inabalável e continua. A gente continua nível 5, nível 6, nível 7 e assim por diante, tá ok? Bem, e agora revisando o que a gente já tinha falado em vídeos anteriores, setups, né? Por que é importante a gente registrar os setups? Para a gente não operar a esmo. Na hora que a gente está operando, a gente está com emoção. Agora, né, quando a gente está em casa, ali, olhando só o mercado, depois que ele está fechado, nossa emoção não está em jogo. E é nesse momento que a gente define o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Na hora de operar, eu já tenho tudo programado o que eu vou fazer. Eu já fiz os meus estudos, eu já sei qual é o meu setup, e aí eu só vou executar, porque operar é executar. Não é na hora do trade, né? Na hora do pregão, a gente planejar, a gente ver o que a gente vai fazer e operar esmo. Ter consistência é justamente a gente fazer os trades da mesma forma. Toda vez que eu vou operar, eu vou fazer da mesma forma e eu vou ter uma consistência. Lógico, o nosso setup tem que ser positivo para a gente ter uma consistência positiva. Caso contrário, a gente consistentemente vai ter um resultado negativo, tá ok? Então, só revisando aqui, o que é interessante a gente falar? Qual é o setup? Qual é o ativo que eu vou operar? Como é que funciona uma visão geral? O passo a passo do que eu tenho que fazer? Eu identifico aquela situação e o que eu tenho que fazer? Eu tenho os stops, né? Quanto que é o stop? Meu tamanho de mão, que está até aqui o gerenciamento de risco para esse setup, minha perda máxima, meu ganho mínimo, meu ganho máximo, quais cenários, né? Em que condições que eu entro e o que eu vou fazer, determinada condição acontecer, eu faço isso. Durante o trade, se determinada condição ocorrer, o que eu faço? E aqui eu classifico qualitativamente a probabilidade, sendo, nesse caso, muito alto do ajuste, tá ok? Bem, passando aqui, eu coloquei aqui plano de trade, que seria mais específico do que a gente vai se planejar para o dia seguinte. Então, coloco algumas regrinhas, né? Aí eu falo a nossa preparação, o estudo, né, que o trade tem que fazer do mercado depois que o pregão tá parado, para a gente avaliar os melhores pontos de entrada, de saída, do que eu vou fazer no dia seguinte, tá ok? Aí eu também dou até uma dica do que eu faço, né? São os meus vídeos que eu produzo diariamente, que é o direto ao ponto, né? Que eu abordo aí os melhores pontos para o índice, tá ok? E aqui a gente tem que saber o que vai acontecer em termos de notícias, o que está acontecendo no mundo, para a gente estar inteirado, né? No mercado, tá ok? E por fim, depois disso tudo, que a gente já fez o nosso planejamento estratégico, já sabe quais são os nossos setups, já estudou o mercado, já tem uma noção do que vai fazer no dia seguinte, aí a gente vai operar, vai executar aquilo tudo e ao final do dia a gente aborda no diário de trade, que é essa aba aqui, tudo o que aconteceu, tá? E aí responde uma série de perguntas para a gente se autoavaliar diariamente. Com isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais consistência, vai se autoconhecer, vai fazer os ajustes necessários para a gente ter aí uma performance melhor, tá ok? A gente analisa o resultado de performance,
né, que tem lá todas as nossas operações, e a gente começa a se questionar o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa eliminar e o que a gente tem que manter. Então, pessoal, eu acho que é importantíssimo, se a gente quer atuar como um profissional, de fato, é importantíssimo a gente ter o registro de tudo, desse planejamento estratégico, dos nossos setups, das nossas operações, do que a gente fez no mercado, quais foram as nossas emoções, registra tudo, tem um autoconhecimento, que isso vai te ajudar na carreira de trader. Então é isso, pessoal. E se inscreva no canal e clica lá no sininho para você receber as notificações, para você ver os vídeos novos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.